Muito boa noite a todos nós. Sejamos todos bem-vindos, né, à reunião da ABRAP desse mês de dezembro, hoje com o nosso convidado. Logo passaremos a palavra para o Dr. Marco. Antes, eu quero ler uma poesia aqui, do livro Parnaso. Deixa eu pegar aqui. Eita. Daqui. A poesia do João de Deus é nascido em São Bartolomeu de Messines, Portugal, em 1830 e desencarnado em 1896. Afirmou-se um dos maiores líricos da língua portuguesa. É tão bem conhecido no Brasil quanto em seu belo país. Em sua poesia palpita de modo inconfundível a suavidade e o ritmo da sua lira. Aí ele tem uma poesia chamada A Prece. O Senhor da verdade e da clemência concedeu-nos a fonte cristalina da prece, água do amor, pura e divina, que suaviza os rigores da existência. Toda oração é a doce quinta essência da esperança ditosa e peregrina, filha da crença que nos ilumina, os mais tristes refolhos da consciência. Feliz o coração que espera e ora, sabendo contemplar a eterna aurora, do além, pela oração profunda e imensa. Enquanto o mundo anseia, estranho e aflito, a prece alcança as bênçãos do infinito, nos caminhos translúcidos da crença. Então, essa é a prece, eu vou ler da fraternidade. A gente está no mês, né, de dezembro. Fraternidade é árvore bendita, cujas flores e ramos de esperança buscam a luz eterna que se agita, rumo ao país ditoso da bonança. É a fonte cristalina em que se descansa a alma humana, fraca, errante e aflita. É a luminosa bem-aventurança da mensagem de Deus pura e infinita. Vós que chorais ao coro das procelas, vinde, irmãos, desdobrai as vossas velas. Não vos sufoque o horror da tempestade. Fraternidade é o derradeiro porto, a terra da união e do conforto, que habitaremos na imortalidade. Ana Paula. Então, neste momento, eu convido a todos a já entrar em sintonia com esses irmãos que aqui estão conosco. Quem se sentir à vontade, que feche os olhos. Que numa respiração bastante tranquila, possamos primeiramente crer, como disse João de Deus, nessa leitura inicial, que a prece alcança o infinito. Então pedimos, Jesus, que neste momento a nossa singela prece possa alcançar a todos aqueles que precisam de um aconchego, de um consolo, de alguma forma de proteção. Permita, mestre amigo, que possamos ser envolvidos na energia do aprendizado, do amor, da fraternidade. Que o nosso amigo Marco seja abençoado, intuído, que as suas palavras hoje possam ser enorme de aprendizado para todos nós. Pedimos também que a nossa prece possa alcançar a todos os nossos amigos que não puderem estar conosco e que esta noite possa ser uma noite de muito aprendizado, de muita luz, de muita paz. Fique conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então, Marco, eu gostaria que você, antes de começar a palestra, dissesse um pouquinho de você, o que você quiser, o que você sentir que é bom que a gente saiba, tá? Então, com você a palavra. Ok. Boa noite a todos, boa noite, Ana, Edna, Renato. Agradeço pelo convite de estar aqui com vocês essa noite. Eu sou médico, sou membro da AME, né, da Associação Médica Espírita de Mato Grosso do Sul. Eu estou com esse grupo desde 2011, né, tenho aí 11 anos e
Bom, sou endocrinologista e homeopata, e fiz algumas pesquisas, né, realizei algumas pesquisas sobre mediunidade, né, juntando a endocrinologia, né, com a parte da mediunidade, estudando, né, alterações, né, que tinham nos hormônios, né, em resposta à mediunidade, né, e isso desde 2013 começamos a planejar esse estudo, né, em 2014, 15, depois foi uma pesquisa de mestrado, doutorado, né. Hoje, desde final de 2020, estou na universidade, na Federal, como docente lá. Minha vaga lá foi para clínica médica e homeopatia, então estou mais na homeopatia lá na Federal, e supervisiono lá a residência de homeopatia e gosto muito de pesquisa, né? Tô ministrando, a gente ministra lá disciplina de introdução à homeopatia, alguma coisa de disciplina de terapias complementares. Também passei na bioética, né? Esse semestre estou ministrando bioética lá, que é mais propedêutica, né? Que é a parte de semiologia. Então, e a Edna, né, geralmente convida, né, para falar algum tema, e ela sempre tem muita sensibilidade assim ela parece que é bem antenada, então realmente são muito úteis os temas que ela pede, assim. Já aconteceu outras vezes e eu acho que dessa vez não foi diferente. Eu estou no momento lá de talvez no início do ano que vem começar a ser docente da pós-graduação, então poder orientar mestrado, doutorado e tal. E está tendo um movimento lá de mudança de currículo também e passar um pouco como ensinar a habilidade de pesquisa, né, para os alunos, assim, né, de uma forma mais horizontal ao longo do currículo e tal. Então, né, e a área que eu pretendo pesquisar lá no programa de pós-graduação é a espiritualidade, então acho que esse tema, né, que a Edna convidou aí, né, contribuição da ciência para o paradigma da espiritualidade. Então, Isso. como sempre, ela é antenada com as coisas. Então, acho que aí eu vou... preparei alguns slides, né, não tinha nada muito preparado, assim. No momento, realizando pesquisa específica, tem pesquisa em andamento lá do residente, né? A gente, em homeopatia, experimentação de medicamento homeopático, mas não tem até alguns resultados até das pesquisas anteriores que a gente fez. Tem um grupo da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, que reanalisou os dados de eletroencefalograma das médias que a gente gravou, né, com uma nova metodologia de redes neurais. Originou até um doutorado que vai ser defendido esse mês lá na Federal da Bahia. Vou compor a banca, então as coisas, né? Mas em breve estamos amadurecendo alguns temas aí para começar novas pesquisas nessa área. Mas aí eu trouxe alguns slides, né? Acho que não sou autoridade no assunto da espiritualidade, né? Tem meu orientador, eu fiz meus orientadores, né? O Dr. Giancarlo Lucchetti, né? Foi meu co-orientador no mestrado e doutorado, ele lá da Federal de Juiz de Fora, né? Ele sim bastante autoridade no tema, até a nível mundial, tal. O próprio Décio, né? Fala bastante propriedade sobre esse tema em várias universidades do Brasil. Mas eu peguei alguns slides para passar a minha visão, até juntando um pouco com a clínica, né, que eu acho que é importante, ainda pratico, né, clínica, mas juntando um pouquinho essa parte, um pouquinho de bioética também. Então, trouxe algumas ideias aí para a gente conversar, tá? E aí, vocês fiquem à vontade, né? Eu vou compartilhar os slides, mas pode ser dialogado, algumas coisas, algum ponto que vocês achem bom a gente parar, conversar, aí eu tiro do compartilhamento, tá bom? Tranquilo, é só para ter uma linha assim para a gente conversar, ok? Tá bom? Ok. Então, tá bom. Aqui todas são psicólogos, acredito? Não, aqui Ou tem não? duas professoras, Denilce e Ana Paula, e aí o Murilo, né, Renata e Edna, sim.
sim, porque a ABRAP não é restrito só Não, a psicóloga, é quem se não. interessa pelo É tema quem se também, né? interessa. É Isso, igual a Ana também, né? Tá certo. isso. Aham. Saúde, né? Acho que beleza, mas tá ótimo. Então, vamos lá, pessoal, vou compartilhar aqui. Então, vocês estão vendo aí? Sim, deixa eu tirar mais para Só cá. precisa botar na forma de apresentação, né? Que Apresentação, né? fica melhor. Uhum. Tá, beleza. Ah, legal que nem sumiu, acho que eu continuo vendo vocês aqui. É, A caixinha aqui. aham. Eu tenho um jeito que fica lá em cima, mas eu tem hora que é automático, eu não sei como é que fica. Beleza. As Aí fotinhas, sabe? aparece. Não, para Fica lá mim em até cima. tá. Tá Quem para tá você, falando, tá? quem tá Ah, falando tá. aparece. Então Tá. tá beleza. Beleza. Joia. Então, é, então a espiritualidade, né? Acho que é tão até difícil de definir, né? Mas eu estava peguei um artigo, né, desse autor aí, português, já como de 2018, e ele também é sobre essa parte de paradigma, mais voltado para a espiritualidade no paradigma dos cuidados da saúde, né? Então, ele coloca aqui, seria um conceito universal, mas ao mesmo tempo algo profundamente pessoal, individual, que vai além das noções formais de ritual, prática religiosa, para Ma- abarcar o ser único de cada indivíduo, né? Marco, não tá Oi. passando, tá? Para Não, nós aqui. não, Ah, não passou mesmo. Não tá não, passando o aqui. primeiro Tá, não a passou gente nem está na capinha, na capa, na na capinha. capa. É, Não, então às vezes acontece isso. Eu acho que eu vou voltar. Eu acho que tá. só vai Ah, passar se eu. passou. Pois Agora é, passou. mas quando eu boto a tela inteira, eu acho que ele deixa de passar. Ah, Acho que entendi. eu vou deixar Tá, aqui. tá. Acho que eu vou ter que deixar aqui É, um tá pouco menor tranquilo. assim, tá Uhum, bom? Tá. tá. Então, Aquela que tem uma mulher, parece, tá em sim, cima, né? é só uma figurinha, Ah, né? tá bom. Só uma Isso. figura. Uhum. E então, eu pessoalmente, eu sempre tive um pouco de dificuldade, assim, né, de que a gente vê os colegas, assim, estimulando muito essa coisa de anamnese espiritual e, e avaliar a espiritualidade e tal. Até recentemente, né, aconteceu, às vezes acontecem essas tragédias, né? Aconteceu esse ano, teve um suicídio lá na faculdade, né, de medicina, um aluno e tal. E aí suscitou, né, muita coisa. E aí se aborda a espiritualidade com os alunos, né, que tem todo aquele movimento da direção, dos professores, né, tipo onde a gente errou, né, acho que suicídio sempre Uhum. acende essa luz, né, e tal. E aí, né, aí foi visto, né, que tinha até trazido pelos próprios alunos, né, que tinha uma disciplina recentemente que abordava o tema e que tinha sido boa, os alunos tinham se aberto, né, uma oportunidade. Mas aí até conversando busquei a ajuda dos especialistas, lá falei com o Alexandre Moreira sobre se ele achava que tipo de ação a espiritualidade poderia ser feita, e até ele fez uma observação, né, que deve ser isso, ele não achava que isso deveria ser abordado isoladamente, né, mas sim em conjunto, né, de estimular fatores de saúde, né, comportamento de saúde, os fatores salutogênicos, né, que a espiritualidade é um dos fatores, né, que promover a saúde e diminuir os patogênicos, né? Aí entram as dependências químicas, né, os drogas ilícitas e outras atitudes aí, né? Mas então eu acho que é uma coisa tão, né, pessoal, tão única, né, que às vezes não é fácil a gente abordar, embora sempre tenha, né, aquelas pesquisas que mostram que os próprios pacientes gostariam até que o médico abordasse, né, de alguma forma, que isso pode ser importante, mas o médico geralmente não aborda por receio, né, de ser impróprio, né, de ser indelicado, de sentir invasão, né, algum tipo de invasão da, da, da privacidade da pessoa, achar que está doutrinando, né, alguma coisa assim. Mas tem alguns momentos que parece que, né, em alguns momentos de crise, né, isso é muito importante, né?
E geralmente isso é mais abordado até pelo médico, né? Se a gente pegar tragédias, né? Porque é muito isso, né? É algo tão fundamental, né? Que é algo que nos ajuda, né? Nos momentos, né? Mais difíceis, né? Porque é algo... Então, e aí a coisa naturalmente aparece, né? Assim, fora aqueles casos, né? Que tem utilidade, né? Em abordar, por exemplo, o testemunho de Jeová, um paciente que vai ser internado, vai fazer uma cirurgia, ele pode recusar a transfusão, tudo isso tem implicações, né? Embora não seja tão comum e tal. Mas é uma coisa muito pessoal, né? Você vê, tem algumas definições, essa de ser uma busca pessoal para entender questões profundas sobre a vida, seu sentido, e as relações com o sagrado e o transcendente, né? Então, e essa busca pode ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas, né? De religião já seria uma coisa mais, não sei, em termos de algo organizado, né? De práticas rituais, né? Simbólicos, né? Para facilitar o acesso ao sagrado e ao transcendente. E a religiosidade, o quanto o indivíduo acredita, segue e pratica, né? Uma dada religião. Então, mas então a gente vê que, né, a medicina, né, assim, ela ao mesmo tempo é arte e é ciência, né? Acho que durante boa parte da humanidade, né, ela foi mais arte, né, do que outra coisa, e desde o início do século XX está tendo essas mudanças, né, originárias lá da América do Norte, né, com o avanço da química, né, da farmacologia e tal, da fisiologia, levando muito mais para o aspecto científico, né, mas que fez muitas vezes, né, perder, né, o componente de arte, de humanidade, né, esse contato, né, mais próximo com o paciente, e isso deixa lacunas, né, até alguns motivos das práticas complementares, integrativas e complementares, né, virem para preencher esse espaço, né, como a própria necessidade dos pacientes, né. Por isso que estão aí e continuam, né, ganhando espaço. Marco, Oi, antes de você diga. passar isso aí, você usou essa palavra aí, as práticas integrativas e complementares, né? A gente percebe que tem o nome, é PIX, né, que chama, parece? Pix. Geralmente a finalidade delas é atingir a parte energética do ser humano, né? Se eu não estou enganado, né? E a medicina seria, né, como ciência, seria a questão orgânica do ser humano. Então, nesse sentido, elas se complementam. Eu tô certa nisso? E como é que a medicina está vendo isso hoje? Uhum. Então, como a medicina vê, acho que a medicina vai muito pelo lado de estatística, né, de evidências, né, essa linha da medicina baseada em evidências. Então, mas existe preconceito, né, por exemplo, a homeopatia, a questão de quando você não tem, né, porque sempre é muito voltado para a razão, né? Então, por exemplo, na homeopatia, quando a gente tem lá que a partir da 12ª diluição homeopática, né, você já não tem mais molécula da substância original que foi usada para preparar o medicamento. Então, aquilo já parece que dá um bug no cérebro dos editores de revista científica ou dos cientistas. Já eles acham que assim não pode funcionar, então já vira meio uma atitude dogmática, né? Então muitas vezes tem uma atitude dogmática, assim. Então se não ele mesmo que tenha evidências de que funcione assim, mas já é encarado aquilo com preconceito, de achar que não, se mostrou uma ação, deve ser erro, deve ser fraude, deve ser alguma coisa, porque não pode funcionar, porque não tem molécula. Então nesse lado, né? Mas ao mesmo tempo tem que ser, assim, de qualquer forma, tem que ser usado os métodos, né? As próprias práticas integrativas complementares. É claro que não são todos que têm aptidão, afinidade para fazer pesquisa, mas é sempre bom que tenha alguns, mesmo nesses campos, né, das complementares, que tentem realizar, usar o método científico, né, para testar essas práticas, porque muitos, né, apesar da gente
do que se possa achar em contrário, né, de que não tem nada tem evidência, mas não, muitas delas têm evidências e é até bom, né, que aí você passa a usar com mais segurança e saber as indicações, né, contraindicações que cada um possa ter. Mas eu acho que é um pouco isso de paradigma que a gente vai falar, isso que a gente vai ver o que é, o que seria isso de paradigma. Eu acho que sim, acho que cada vez mais está tendo um espaço, né? É lento, né? Esse processo não é rápido, né? Mas eu acho que sim, se a gente pensar, né? Se a gente for 50 anos para trás, né? Eu acho que hoje está aos poucos, né? Está ganhando espaço para usar com segurança, né? E com eficácia, né? Pensando em eficácia e segurança. Mas não é quem se dispõe a trabalhar nessa área tem que ter mais resiliência, né? Porque não é tão fácil, não tem muitos financiamentos, né? Mas tem que ter persistência, aos pouquinhos vai ganhando o seu espaço, né? Tá bom? Mas não é o é engraçado que tem algumas pesquisas que mostram questionam médicos, né? Se ele já encaminhou para uma terapia complementar ou se ele encaminharia, se ele não encaminhou, por que não, né? Mas e as pesquisas mostram que a maioria não encaminhou, né? 70% não encaminhou, mas que mas eles acham que se encaminhasse aquilo fosse incluído nas práticas, né? Nos cuidados do paciente, o paciente se beneficiaria, teria uma melhora. Então, é muito falta de conhecimento também. Né? Por isso que é importante né? Até na faculdade de medicina, ter mais informações sobre isso, abrir um pouco a cabeça, não ficar com tanto preconceito, porque são coisas que podem ter essa coisa da pluralidade, né? A pluralidade terapêutica, né? Isso aí, né? De campos, né? Da medicina, das terapias da saúde, né? Então, é sempre essa visão pluralista é sempre melhor, né? Na sociedade em geral, a gente está esse pluralismo, né? Que deve sempre mais rico, né? A gente não tem que ficar de dogmatismo, né? Um se opondo ao outro, né? Mas sim sempre incluir, né? Acho que é mais interessante para todos, né? Tá bom? Então, alguém quer comentar? Falar mais? Aqui é Denilce e Murilo, tá? Não está aparecendo aqui, mas aí vocês falam aí, tá? Dão um ok aí quando quiserem falar, porque o Marco abriu aqui para a gente interagir, tá? Ok? Porque não cabe todo mundo aqui, mas aí você entra com a voz que eu passo aqui, tá? Denilce. Tá. Denilce só deu joinha. Tá. Ok. Então, dando continuidade aí, eu falei lá que medicina é arte, é ciência, que a parte artística tem se atrofiado um pouco, mas em alguns campos, né, aparece uma necessidade, né, mais premente, né, de voltar, né, com esse cuidado mais integral, né. Um deles é a parte dos cuidados paliativos, né, fim de vida, né, em que a pessoa se volta para o essencial, né, que ela, né, se vê um pouco privada ali das capacidades, né, e volta mais para a essência e se foi, né, foi se vendo, né, com as décadas aí, né, desde as últimas décadas, desde que surgiu o cuidado paliativo, década de 60, mais ou menos, do século passado, a importância de abordar todas as dimensões do indivíduo, né? Não só a física, mas a psicológica, a social, a espiritual, e que quanto mais ampla, né, fosse essa abordagem, né, o paciente pode ter várias dores, né, não só a dor física, né, e se ele fosse atendido, né, até os cuidados multiprofissionais, tivesse assistência em várias áreas, né, também pensar num capelão ou até alguém um líder da religião que a pessoa pratica e tal, isso vai fazer ele ter né, o último período de vida dele, né, muito mais rico, né, mais tranquilo, né,
melhor, né? Com mais dignidade, né? Então, mas é uma coisa, é uma das dimensões, né, fundamentais nossas, né? Então não tem como omitir, como ignorar, né, esse lado, né? Também tem um movimento na própria medicina, né? Principalmente medicina de família, que meio é uma resposta também a esse vácuo aí, né, de contato, né, do médico com o paciente, na medicina da família, né? Porque como não basta, né, hoje os pacientes vão, né, vamos dizer assim, pulando de consultório de especialidade em especialidade, né, como se aquilo, né, como se a soma de todas esses cuidados especializados, né, fossem dar um cuidado global, né, para a pessoa, mas muitas vezes não acontece, né, falta alguém para fazer sentido de tudo, né, algum profissional e geralmente quem está fazendo isso é o médico de família, né? Então, foi visto esse método clínico centrado na pessoa, né? Essa coisa de ser centrado na pessoa, mostra a importância de entender, explorar a experiência de doença, né? Da pessoa, os conceitos, as crenças, os valores da pessoa, o que é saúde, o que não é saúde, como foram, qual a experiência de doença dele, assim, as pessoas às vezes tem pouco substrato, pouco problema estrutural assim, mas se sente muito doente por algum motivo, ou ao contrário. Então, se trata da experiência de doença da pessoa, né? As ideias, os sentimentos que ele tem em relação àquilo. Então, tudo isso deve ser, as expectativas, né? Tudo isso deve ser conhecido, né? Explorado. E a gente vê ali mais no lado à direita, em cima, no slide, que a gente deve ver o contexto próximo e o contexto amplo, né? A questão da situação familiar, momento de vida que a pessoa passa, nível de suporte, né? Familiar, social que ele tem, até a nível de comunidade. E, com certeza, a parte da espiritualidade entra nesse entendimento da pessoa como um todo, né? Então, e transformar isso em ações, né, que possam ser melhores, né, possam levar a pessoa a um tratamento mais gratificante, né, para todo, tanto para o profissional quanto para o paciente. Então, acho que mais nesse sentido que entra a espiritualidade, né, no cuidar, né. Então, não necessariamente você tem que fazer uma anamnese espiritual, saber tudo, às vezes, mas ao longo da longitudinalidade do cuidado, você vai conhecendo também um pouco da vida, né, qual que é a religião que a pessoa pratica, qual a importância que aquilo tem para ele e tal. E isso pode ser importante, né, em alguns momentos, né? Então, basicamente isso. E aí o Giacomo continua aqui. A espiritualidade não pode ser entendida como um complemento à dimensão do cuidado, mas sim como garantia de respeito e de promoção da dignidade. Ela reside na essência de quem somos, naquela centelha que permeia toda a estrutura da pessoa, que exige dignidade e respeito, né? Acho que a gente tem que ter bastante respeito, né, ao abordar esse assunto, né, que é um assunto delicado, né? Então, muitas vezes, né, eu mesmo, para ser sincero, dificilmente assim, na primeira consulta vou perguntar, você é de qual religião? Acho que isso você vai percebendo as coisas, né? Você vai vendo a importância que aquilo tem para a pessoa. Então, os psicólogos falam, entendem e usam muito, às vezes, entrevista motivacional. Às vezes a pessoa tem um hábito, né, ruim que ela gostaria até de mudar, mas não consegue. Às vezes esse aí vai ter uma importância, né, para uma entrevista motivacional, para dar uma motivação para a pessoa, levar ela a refletir, né, se as atitudes dela estão coerentes, né, até com os objetivos dela de mais longo prazo, né? Então, mas tem que ser abordado realmente com muito respeito, né? Porque por ser tão intrínseco, algo tão intrínseco assim, né? Mas então, através dela, transcendemos a capacidade intelectual, elevando o estatuto de toda a humanidade. Esse conceito de dignidade, né, que vem de Kant, aí, né, um dos filósofos lá do século XVIII, aí, né, que é um dos primeiros que falou da questão da dignidade humana como um valor intrínseco, né, a condição humana, né, um valor essencial que cada ser humano carrega em si.
e que não permite que ele seja tratado como um instrumento, né? Como algo que tem um preço, algo que possa ser usado como um meio. E o ser humano é um fim em si mesmo, né? Então, Marco, oi, diga. é, eu estou com uma curiosidade aqui em relação assim à sua clínica ou clínica de alguém que você conheça, né? Em Uhum. relação a pacientes da sua área, né, ou da área da medicina, em relação a pacientes que têm uma espiritualidade e ou uma religiosidade, né? E pacientes que não, que são ateus, né? Eles na questão do desenvolvimento e da recuperação de alguns, ou doença, né, ou sintomas, tem alguma pesquisa nessa área, se melhora, se tendo a espiritualidade ou religiosidade melhora ou não tem nada nessa área aí? Não, tem sim, tem sim. É o conceito do coping, né? Que é o enfrentamento, né? Como espiritualidade como sendo muitas vezes estratégias de enfrentamento, né? Para o estresse, né? Certo. Para as situações de estresse, né? Que a gente encontra muito, né? No nosso dia a dia e a espiritualidade é uma estratégia de coping. Então, em Uhum. situações estressantes, né, tem várias, você vê várias condições específicas, doenças e que tem uma correlação, né, assim, de a pessoa conseguir, né, e, se livrar mais rápido daqueles problemas. Tem assuntos emblemáticos, assim, também suicídio, dependência química, né, e tal. Aí geralmente entra, né, como preventivo, né, para esses Sim. problemas também. Uhum. Embora existam às vezes o que é chamado de coping negativo, né, que é assim de pelo contrário, né, dependendo do caso, levar uma culpa da pessoa, e a pessoa ter um sofrimento, né, psíquico, né, devido a conceitos religiosos ou até às vezes falta de adesão ao tratamento, né, se a pessoa, às vezes eu tenho pacientes, por exemplo, diabéticos, né, que precisam de medicamentos, né, precisa ali da terapia química, né, mesmo assim, né, Uhum. molecular ali, farmacológica, mas por eles serem muito crentes e acharem que é só a prece que vai curar eles, que eles só precisam disso, e aí eles não se tratam, não aderem ao tratamento, aí passa uma consulta, passa outra, o paciente fica meio enrolando, porque ele vai testando, né? Não, enquanto isso ele pode estar sofrendo, os órgãos dele podem estar sofrendo, né? E a doença avançando, então às vezes também é um coping Um pouco negativo, né? negativo. É, Aham. então Certo. a gente tem que ter sensibilidade aí, né? Para tratar com essas questões, sem humilhar a paciente, né, e se colocar como dono da verdade, tem que ser um contrato, né, assim, né, você só sabe um pouco mais que o paciente, mas tudo depende, ele tem o direito, no fim das contas ele tem direito também, se não quiser tratar, se não for uma situação de risco de morte iminente, né, que o médico aí nesse caso ele tem que atuar, mas o paciente tem direito, né? Tem autonomia dele, quer se tratar, se não quer, a gente tem obrigação de mostrar, esclarecer o paciente, mostrar as consequências daquilo, né? E aí geralmente a gente consegue, né? E quando ele vê, ele também não faz por mal, né? Ele faz por Uhum. acreditar mesmo, né? Mas quando ele vê que não está funcionando, ele acaba se tocando e começa a se tratar, né? Mas geralmente sim, a maior parte das pesquisas, acho que mais de 80%, né, geralmente é benéfico, né, a espiritualidade tem Uhum. um benefício, né, para as doenças, né, para a saúde mental e física, tá bom? Então, eu trouxe o Kant aí, né, também a Hannah Arendt também fala desse conceito da dignidade, né, a defesa da dignidade humana, né, a humanidade tem uma dimensão ontológica, né, causal, assim, a cada indivíduo já deve intrinsecamente ser garantido seus direitos por pertencer à humanidade, e o homem se torna mais humano quando reconhece e respeita a dignidade do outro. E o homem só respeita a dignidade do outro se ele mesmo se reconhece como um sujeito merecedor de ter sua dignidade respeitada. É necessário valorizar no outro algo que é comum a todos os seres humanos. Pode ser utilizado para edificar toda a civilização.
visão contrária à descartabilidade dos seres vivos e do utilitarismo sistemático dominante, né? Necessidade de garantir um ambiente geral que respeite a humanidade toda. Esses assuntos, né? E acho que a espiritualidade, né, vem junto, né, com essa essência, né, de cada ser humano, né? Então é algo muito muito profundo, né, muito fundamental, né, a questão da espiritualidade. E aí a gente vê aí, né, que é relacionado até aos direitos humanos, né, liberdade de credo, né, é um dos direitos humanos, né? Então tem relação aqui a dignidade humana está na base, né, dos direitos humanos. E ele parece, né, existem algumas críticas ao conceito da dignidade humana por ser meio vago, né, por exemplo, numa argumentação pode ser usado por um lado ou outro, né, da argumentação, né, porque justamente por todos terem dignidade, né, você pode ver, né, assim, mas até essa é feita esses conceitos, alguns princípios que decorrem do conceito de dignidade, que seria o que faz isso mais operacional, permite que a gente, né, compreenda mais. Então, que seria o da vedação do tratamento humilhante, desumano e degradante, o da não instrumentalização, né, você usar um ser humano como meio para alguma coisa, e do respeito à pessoa, né? Então, se a gente pensar nesses três, né, procurar respeitar esses três princípios aqui, a gente vai estar respeitando a dignidade da pessoa, né? Tá bom? E nós aí lembrando daquela balança, né? É um pouco disso que a Edna tinha perguntado, que aí a espiritualidade, na maior parte das vezes, entra nesse lado da balança, dos fatores salutogênicos, né, que promovem saúde, né? Enquanto outros hábitos aí entram no lado dos patogênicos. Existem alguns mecanismos alegados para o impacto que é religiosidade e espiritualidade sobre a saúde, né? Então, ele geralmente promove estilos de vida e comportamentos mais saudáveis, relacionados à dieta, violência, uso de substância, comportamento sexual, promove um suporte social em quantidade e qualidade, um sistema de crenças e enquadramento cognitivo, que é aquela estratégia de enfrentamento. A pessoa, às vezes, fornece um significado, né, para a pessoa, para as dificuldades, né? Isso ajuda ela a lidar, né? Coloca o locus de controle, às vezes, mais nela, né? Dependendo, pode colocar em outra, de uma forma heterônoma, né? Que não é muito bom. O bom é sempre quando a gente acha que a gente tem condição, né, de lidar, de mudar aquela situação. Modelos, né, fornece modelos, né, a ser seguidos, né, até de comportamento e tal, isso ajuda muitas vezes. E as práticas religiosas, né, que também essas práticas de transcendência já são transformadoras, né, ajudam também, modificam, né, a pessoa daí para frente, depois de elas apresentarem essas experiências. E aí, dando segmento aqui, a ciência e a religião são necessariamente antagônicas, né? Que, né, a gente vê aí na Idade Média, né? Em que só tinha o lado da religião, né? E da igreja, né? E que eram coibidos de manifestações científicas, né? Se a gente pensar em pessoas que morreram na fogueira por causa disso e tal. Então, existe essa crença, né, que estão sempre de lados opostos, né, mas não necessariamente é assim, né? Mas entrando um pouquinho sobre alguns aspectos da ciência, a ciência seria uma busca contínua pela verdade, um esforço perpétuo para descobrir como o universo funciona, né? E é movida pela curiosidade humana, né? Contando com o raciocínio, com a observação e a experimentação. Né? Um bom cientista deve se basear em provas empíricas, né? Pois a falta delas pode levar a equívocos, né? Eu vou tentar, não sei se compensa eu tentar projetar. Ver se eu estou mexendo, está aparecendo aí para vocês? Está andando os itens? Não? E sim, está. Sim? Acho que eu vou tentar. Trocou a página? Trocou a página agora? Ainda não, ainda não. Não? Não. E agora? Não apareceu umas figuras, não?
Ainda não. Não, acho que não vai dar, então eu vou voltar para lá. Acho que não. Ah, Mas, apareceu agora. não, pois é, mas é porque eu Mas saí da era outra. apresentação já Ah, dela, né? você saiu para Eu entrar em saí. outro arquivo, é isso? Não. Não, não, é que sair do modo tela cheia. Quando bota em Ah, tela cheia, sim. ele não está passando, não sei por É, quê. não tá, pois é. Mas deixa assim. Sempre essa questão, né? Por exemplo, a gente vê, quando porque já coletando dados empíricos, né, muitas vezes a gente já erra, né? Quando a gente não tem dados, né, partindo só em teorias, né, muito provavelmente a gente vai errar, né? Acho que os experimentos, os dados ajudam, né? Sempre ajudam a gente chegar mais perto da verdade, né? Uhum, Se a busca é compreender como funciona, é chegar a uma verdade mais próximo da verdade, se possível a gente ter dados, testar, né? uhum, Então, o método científico é um sistema lógico para o processo científico. O método exige que os cientistas façam observações, formem uma teoria para explicar o que se passa e, em seguida, realizem um teste para verificar se essa teoria que ele, né, bolou funciona. Se parecer verdadeiro, né, os resultados, né, parecerem confirmar, os resultados são dos colegas, né, chamada revisão dos pares, né? Quando pessoas do mesmo campo, né, que também têm conhecimento da área, são convidadas a apontar falhas, né, naquele protocolo, naquele experimento que foi feito. E assim prová-la falsa ou repetir a experimentação. Ô, Marco, Então, é aqui que a gente pode trazer o método lá de Kardec. Ele começou a observar, é isso? Observar os fenômenos para poder formar o corpo teórico, né? sim, E fazia teste. Eu acho que está bem aqui, né? O método dele. O que você acha? eu acho que sim. E uma coisa muito interessante eram as diferentes fontes, né? Acho que ele, vamos dizer, dava mais credibilidade, né, quando a mesma informação vinha por diferentes fontes, né? Acho que sim, ele teve realmente um método bastante, tentou chegar a usar um método bastante científico. Se a gente pensar em experimentos que a gente até na questão das hipóteses, né? Eu acho que ele testou algumas hipóteses, né? Acho que com certeza, né? Para a codificação que ele fez, eu acho que ele foi testando algumas hipóteses, né? Ah, fez lá as observações, sei lá, as batidas, e acho que tinha a cestinha, né? Primeiro a caneta pendurada na cesta, depois viu que não precisava da cesta, podia dar a caneta direto na mão do médium e assim por diante, né? Ele com certeza ele observou tal espírito é zombeteiro, ou tal espírito parece um espírito, né, com conhecimento, um espírito mais de luz, vamos dizer assim, e foi testando, né, com certeza. Isso sempre sabendo, né, lidar com esse campo, né, a gente sabe que tem muito mistificação, né, muita mistificação. Então, com certeza, ele precisou ter atitude imparcial, né, para poder, né, até para chegar na qualidade, né, que a codificação tem, né, o grau de elevação, né, dessas mensagens. Com certeza, ele teve que ter atitude imparcial, usar muito bom senso, né, falar do que era bom senso encarnado e triar muita, né? Imagina quantas mensagens ele não triou e tal. Então, precisou bastante de critério, né? E usou um método, né? Toda uma sistematização, né? Muito que vem muito da parte científica, assim. Uhum. Tem suas características, né? A gente sabe que até hoje não é considerado, né? Assim, se a gente pensar o mainstream, né, da ciência não vai falar que isso é uma ciência, né? Os considerar o espiritismo, né, vamos dizer, para tá não sei, no nível de se a gente pensar uma física, uma química, assim, né? Não, é mais pela dificuldade né, de dar alguma, de mostrar a parte física, né? Mas eu acho que, né, tem muita coisa, né, que a gente não explica, que a gente não conhece, né? E não por isso desistir, né? Acho que a gente ainda não chegou lá para ter, né, medir como medir, né? A gente acaba que a ciência
normal, tradicional, ela acredita quando se consegue medir, né, fazer previsões exatas, né, a partir daquela teoria. Então, acho que talvez por a gente não conhecer, talvez a parte de física quântica muito, não ter avançado tanto, a gente ainda não chegou lá, mas acho que é questão de tempo, né? A gente tem que... Você vê, Uhum. você vê até a psicanálise passa por esse crivo aí. Não é toda a área da ciência que aceita a psicanálise como ciência, sabia? Até a psicanálise. Sim. Mas tudo bem, né? Eu acho que Freud deixou a contribuição dele. Isso é coisa, Jung também coisa... passa pela mesma questão aí. Mas é aquela coisa, você conhece a árvore pelos frutos, né? Então, se aquilo funciona, continua a estar ajudando as pessoas, né? Aí há décadas e séculos, né? Uhum. Tem gente que ensina como usar, né? Com critérios, de forma ética, né? Então, aquilo vai sendo usado, né? Até e desenvolvido, né? Até um dia que muda o paradigma, né? Que a Uhum. gente vai falar, tá bom? Tá. E então aqui, mas esse é um processo, né? Realmente que é o melhor que se tem, né? Não é lá tão sofisticado, né? Mas realmente, né? Vai levando um aperfeiçoamento, essa questão de revisão por pares, né? Geralmente de forma cega, você submete nas revistas ali e tal. É claro que é sujeito a vieses, a gente vai até mostrar um pouco uma experiência de teve alguns vieses, mas é que isso geralmente vai levando ao aperfeiçoamento. Outras pessoas vão apontando onde pode ter falhas e tal. Mas então, geralmente é elaborada uma hipótese, né? Uma previsão que possa ser testada, né? Elas podem testar uma teoria ou podem ser puramente especulativas. Um experimento é mais atrativo se, ao propor uma nova teoria, ele pode fazer previsão, né, do resultado. E se o experimento resulta no previsto, então a prova funciona como respaldo, né, respalda aquela teoria. Mas é falado que, mesmo assim, a ciência não vai poder provar que a teoria esteja totalmente correta. Ela é melhor para desmentir as coisas, né? É a tal da falsibilidade, né? Então, geralmente a gente olhar aqueles testes estatísticos, né, o famoso p-valor e tal, geralmente o que ele sugere é que é pouca probabilidade de um tal resultado ter acontecido ao acaso, né? Indica que tem algo ali que pode estar causando, né? Um fator causal ali, uma associação, mas nunca é definitivo, né? Para bater o martelo, é isso, é verdadeiro. Até porque as verdades científicas são muito mutáveis, né? O tempo todo estão mudando, vindo novos estudos, então tem que ter essa atitude, né? Até é importante, né, o cientista ter essa humildade, né, que muitos não têm, né? Tem uma atitude muito, né, prepotente, assim. E até infantil, né? Eu acho até infantil esse funcionamento, Verdade, né? verdade. Acho que vem muito de ego, né? Acaba que o cara fica muito Sim. vaidoso, né? Não quer perder o posto, né, que ele atingiu e tal. E aí, Por isso que é infantil, né? Que é o narcísico. verdade, Tem que ser desse jeito, não pode mudar nunca mais, porque eu descobri isso e pronto. verdade. Cada experimentação que resulta na resposta prevista é uma prova de embasamento, mas um teste fracassado pode derrubar uma teoria, né, desde que seja um teste, né, que nitidamente foi bem feito, uma amostra grande e tal. Às vezes ele bota abaixo, né, alguma descoberta anterior. Ao longo do tempo, conceitos arraigados são desmentidos, substituídos por novas teorias. Estas, no entanto, são apenas teorias e ainda podem ser refutadas, apesar de, em muitos casos, isso ser improvável devido às provas, né? Uhum. Descobertas podem ser feitas simultaneamente por cientistas trabalhando de forma independente, mas quase todos os avanços científicos dependem do trabalho e teorias anteriores. É bem importante isso na ciência, a questão da colaboração, né? A gente vê que a maioria dos prêmios Nobel, né, geralmente é dado para, né, até para um assunto só, mas é dado para dois, três
3 pesquisadores que trabalharam em conjunto, geralmente até em países diferentes. Isso é bem interessante, né? Essa colaboração da ciência, né? Que como é mais frutífero, né? Que cada um vai dando uma parte do assunto e juntam forças, né? Então, isso é uma coisa bem interessante. Mas isso na prática funciona, Marcos? Marco? Acho que sim, eu acho que sim. Né? Essa parte de colaboração geralmente funciona. Né? Acho que depende muito dessa questão de fundos, né? A gente vê isso mais no hemisfério norte lá, né? Mas acho que acaba que os pobres, né, ficam um pouco excluídos, né, dessas trocas, dessas colaborações. Mas se a gente pensar Estados Unidos, que Europa, né, os grupos trocam muito, até agora os orientais, né, os chineses, os japoneses. Mas até a China já é meio excluída também, né? Ela faz as coisas mais sozinha, né? Tem questões políticas envolvidas também, né? Uhum. Mas eu acho que sim, tem. Acho que é uma questão de valorização, né? Também da quanto a ciência é valorizada no país. A gente vê no Brasil também. Eu estava olhando no CAPES lá, até tem um esforço agora na universidade, e assim, o quanto um programa de pós-graduação é valorizado, uma das coisas importantes é o grau de internacionalização. É justamente isso, quantas parcerias com outras universidades tem, e se tiver mais parcerias, isso vai gerar mais pontos, né? Vai ter mais pontos aquele programa, até pode receber mais verba. É interessante que tem até disciplinas ministradas em inglês, que isso pode atrair alunos de outras universidades para vir aqui. Essa troca, acho que no Brasil é muito pouco, principalmente aqui, acho que tem universidades, pensar numa USP, isso deve ser mais forte. Mas acho que o Brasil está engatinhando Então, um campo para expandir, né? É um campo para expandir. Mas é uma coisa fundamental, né, que realmente tem que ser. Mas você pensando, né, esses intercâmbios, né, custam recursos, né? Então se está toda hora ameaçando cortar a própria bolsa básica, né, do pesquisador lá, quanto mais mandar ele para fora, né, custear ele numa num programa aí no exterior e tal. Então precisa de. Aí tem um ou outro, né? Tem alguns programas da CAPES com a Alemanha, por exemplo, que aí você vê que o outro país ajuda, né? Interessa para eles, por cultura deles e tal. Né? Aí é mais forte, mas não acontece com a maioria dos países, né? Mas, assim, eu acho que depende muito da vontade do pesquisador. Tá? Se você for, né? Se você tiver, né, persistência, acho que um pesquisador brasileiro, se ele quiser, se ele tiver o recurso para ir nesses congressos, tá, onde os pesquisadores estão apresentando seus trabalhos, ele falar inglês, né, uma coisa também, e dizer que mostrar, tiver valor, tiver conhecimento, ele vai conseguir ir trabalhar num laboratório, fazer pesquisa e tal. Mas é que é a cultura, né? Tem países que isso acontece de uma forma muito mais fácil, né? E tal, com muito mais estímulo, né? Então, para um brasileiro fazer isso já é mais difícil, né? Uhum. Mas então a ciência ela se desenvolve pela criação e abandono de paradigmas, né? Que os paradigmas seriam modelos consensuais adotados pela comunidade científica, né? De uma dada época, né? E aí, depois do estabelecimento de um paradigma, né, haveria um período histórico em que cientistas desenvolveriam as noções e problemas a partir daquele paradigma. Aí iam se acumulando descobertas, uma certa estabilidade de opiniões a respeito de pontos fundamentais. Né? E quando o paradigma é questionado, a gente pensar lá que no passado que a Terra, né, é redonda, ou se achava que a Terra é plana, ou que o Sol a Terra era o centro do sistema solar. Aí depois, né, era um paradigma, depois mudou para o heliocentrismo, não, né? E daí por diante, né? Tem muitos outros paradigmas. Mas então pode ser questionado um paradigma e pode haver um momento de crise, mas o paradigma ainda não é abandonado. Os cientistas mobilizam seus esforços para resolver as anomalias. A gente considera, então, se a gente pensar
a espiritualidade, ou não só a espiritualidade, assim, de pensar nas experiências anômalas aí, nas experiências espirituais, como mediunidade e tal, o paradigma dominante vai considerar isso como uma anomalia. Então, eles se mobilizam para excluir aquilo, né? A homeopatia é uma anomalia também para o paradigma dominante, né? Então, eles querem excluir aquilo. Mas se chega a um ponto em que não é mais possível resolver tais anomalias, isso leva a uma revolução científica, momento no qual desponta um novo paradigma. Esse paradigma não é necessariamente superior ou anterior, mas ele simplesmente atende mais à necessidade do período em que os cientistas estão inseridos, né? E é assim que vai avançando, né? Muito importante essa lâmina aqui, hein? Bem importante. Isso, cara, a estrutura das revoluções científicas, né? Do Thomas Kuhn, né? Que é um pesquisador aí americano. Então. E a gente vê, por exemplo, né, já em 2013, um artiguinho, né, manifesto, né, numa revista muito aberta nessa parte, que é a X4, uma revista bem interessante, que é um manifesto por uma ciência pós-materialista. Né? O materialismo é um paradigma, né, atual aí, né? Então aí que vários pesquisadores, né, buscaram lá dados, argumentos, né, para que se mude, né, esse paradigma, né, para com menos materialismo, né, aceitando, né, como possíveis, né, outras formas, né. E aí a pessoa pode ir lá assinar, já tem vários aqui entre esses pesquisadores a gente tem o Alexandre Moreira, né, que é médico psiquiatra lá da Federal de Juiz de Fora. Né? E então aqui um artigo como aquilo que a gente estava falando lá, que o status quo se mobiliza, né, para excluir essas anomalias, né. Aqui, por exemplo, o Alexander, né, eles foram convidados por uma revista para editorar um número, né, da revista sobre natureza da consciência, né, que é e o nome da revista é Frontiers in Psychology, eu acho, Fronteiras da Psicologia, se não me engano. E eles sofreram lá uma atitude de censura por parte da revista, da direção da revista. Não deixavam eles selecionar os artigos, né, uma forma enviesada, né, suprimiam investigações a partir da perspectiva deles, né, não estavam deixando eles exercerem, né, a função, né, que eles convidaram. E aí eles relataram, pediram para sair da editoração e depois fizeram esse artigo, né, relatando aqui nessa revista Journal of Anomalous Experiences and Cognition. Tá? Então, assim, né, é uma batalha. É uma batalha mesmo, hein? Então, um pouco naquela linha de atributos, como ensinar ciência, né, também. Tem algumas coisas. Esse aqui foram com base em entrevistas, né, que os próprios médicos, os próprios alunos consideravam importantes, aspectos que eram considerados importantes para isso, habilidades em pesquisa. Então, como número 1 ficou a mente indagadora, a curiosidade, né, que é meio que move, né, para a pessoa, né, querer fazer pesquisa, tem que ter, né, determinação, paixão, mas tem que ter curiosidade, querer responder perguntas, né? Alguma pergunta. Aí ela vai usar um método para responder essas perguntas, mas no início tem que ter essa curiosidade, essa mente indagadora. Tem que ter um núcleo de conhecimentos, né, adquirir conhecimentos que já existem, né? Aquele ombro de gigantes lá, né? Tem que conhecer, né, o que já foi, o que veio antes, né, para ver, até para você identificar qual a lacuna, o que está faltando, onde está precisando encaixar algumas peças para poder ter algumas respostas. Juízo crítico, né, como analisar isso que já foi obtido, né, compreender a base de evidências para a prática profissional também, né, porque até a psicologia, a medicina, a gente deve se basear em evidências também, né, o que tem, né, o que já se provou, que é eficaz, que é seguro, não. Essas informações são importantes, a gente tem que saber aplicar também. Entendimento de ética e governança, que é importante, né, para fazer pesquisa, mas fazer de forma ética, né.
capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de comunicação. Tudo isso seria bastante importante para poder ter habilidade de pesquisa, fazer pesquisa, né? Aqui é só mostrando um currículo, né, ao longo de 4 anos aqui. Ó, então, falar do método científico, o experimento, o desenho dos experimentos, aqui a parte da medicina baseada em evidências, como fazer busca online e tal. Aqui, não, como a revista já é em inglês, não tem isso, mas o inglês, pelo menos instrumental, é importante, né? Porque a maioria está escrito, registrado, né, arquivado em inglês, a parte estatística, né? Como a parte de redação científica também, né? Plágio, né? É muito importante a parte de honestidade, né, em ciência, né? Porque, né, você pode, né, agir de forma, né, manipular dados e tal, que não faz, mas isso aí, né, acaba aparecendo, né, e esses pesquisadores que fazem isso eles acabam sendo excluídos, né, da comunidade científica, né, assim, com razão, né? Então, né, mas é muito importante sempre a atitude de honestidade e tal, né, na pesquisa. Aí a habilidade de apresentação e tal, ensino e tal, né? Então, aqui é interessante, né, como que pode e deve ser ensinado também e valorizado na formação profissional, nessa parte. Eu gosto muito desse professor, Gilson Volpato, e ele tem um instituto até de educação científica. Quem quiser ver, IGVEC, tem com aulas, muitos vídeos lá, ou muita coisa dele no YouTube também, Gilson Volpato. E ele fala, tem esse videozinho curto que ele fala que os quesitos principais de um cientista, então, paixão, ter orientação, né, para ir mais ou menos um caminho mais fácil, né, não dar tanto morro em ponta de faca, então é importante ter orientação. E a determinação, o esforço, né, que muitas vezes não. Ele fala que você pegar as maiores universidades, né, quem está lá muitas vezes não são as mentes mais brilhantes, mas muitas vezes os mais apaixonados, né, os que vão atrás, né, interessante. E um pouquinho da ética, né, eu vou passar mais rápido aqui disso, mas só, né, ética seria, né, fazer o certo quando ninguém está vendo, né, tem esse mito do anel de Giges, acho que muitos conhecem, de Platão, né, que era uma pessoa super bem conceituada na sociedade e tal, de muito correta, tido como muito correta, até que ele encontra num, num, num guerreiro morto lá um anel e coloca o anel e vira, né, faz um movimento com o anel e ele fica transparente, fica invisível. E aí ele começa a fazer tudo errado, assim, né, de roubar, né, matar, causar separações de casais e tal. E aí, né, porque não estava sendo vigiado, né? Então, realmente não era ético, né? Então a gente, né, tem que refletir, né, isso aí, né? Então, na pesquisa, né, também, né? Então, muitas atrocidades, né, já foram feitas, muitos abusos, né? Pensar no nazismo, né, que tinha pesquisa, né? Matavam pessoas, né, para fazer pesquisa, coisas absurdas, né, com judeus e tal. Depois, não só no nazismo, né, teve aí o julgamento de Nuremberg, né, que puniu esses médicos e tal, mas depois também a gente vê lá na década de 50 pesquisas antiéticas com pacientes com deficiência mental, né, inoculando, né, viroses em crianças com deficiência mental, né, sem nenhum consentimento dos pais, né, coisa totalmente antiética, casos de que na década de 60 injetavam células cancerosas vivas, né, em idosos institucionalizados para observar, estudar câncer, né, coisas absurdas, né, que depois foram denunciadas. Aqui, uma coisa mais absurda ainda, né, mais absurdo por ter sido financiado pelo Ministério da Saúde americano, com negros, né, demonstra também o racismo, né, essa questão do racismo, que durou 40 anos, né, 200, né, muitos pacientes foram inoculados, foram deixados sem tratamento, tinham sífilis, eles ficavam numa comunidade isolada e
mesmo depois que apareceu o tratamento, né, da sífilis, né, com penicilina, eles não trataram, né, não abriram isso para os participantes para estudar a doença, né. Isso foi recentemente o presidente Clinton pediu desculpa, né, e acho que foram indenizadas as famílias, você vê, é coisa bem chocante, né, assim. Chocante. Na área de psicologia aqui, não sei se vocês conhecem isso, é até um documentário, não sei se está no Netflix ainda, já esteve, não sei se acho que não está mais, mas é aquele separavam gêmeos idênticos, né, para famílias diferentes, né, para avaliação prospectiva, né, de a questão do que era o que era mais importante, se era os gênios ou se era a criação, né, isso foi um escândalo também depois, porque eles acabaram se encontrando meio por acaso, os gêmeos, os trigêmeos, cada um era uma família pobre, um foi dado para uma família pobre, outro intermediária, outro família rica, né, e aí depois eles ficaram com problemas de saúde mental, os rapazes, um acabou se suicidando e tal. Então, né, foi bastante antiético, todas essas questões, né? Então a gente tem que analisar muito, né, isso. Então, né, e foi visto, né, que na época muitos desses médicos nem foram punidos, né, né, foram até ganhavam prêmios, essa coisa, né? Então, omertar, né, essa coisa de acobertamento, né, de corporativismo, né? Então, teve todo um movimento na época que culminou na declaração de Helsinki lá, né, que foi lá na década de 60, que deu fundamento para essa mais a parte ética em pesquisa, né? Então, nessa necessidade de diretrizes éticas, né, para fazer pesquisa com seres humanos, devem ser seguidas, né, para evitar esses abusos, porque nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável, né? Então, esse é o Potter, né, que é um dos fundadores da bioética, né, que falava isso. E geralmente esses protocolos de pesquisa sempre devem ser avaliados antes, né, de serem realizados por um comitê de ética, né, independente, né, que avalia ali riscos, né, para os participantes, benefícios, né, pensa nesses princípios, né, bioética, tem sempre que ter o consentimento livre, esclarecido, a pessoa tem que ser esclarecida, né, o que está envolvido, o que envolve a participação dele, quais as consequências, o que ele vai ter que saber, tem que saber muito bem, né. E aí, pensando nesses princípios de beneficência, não maleficência, justiça distributiva, né? Então, isso aí tem que ser os referenciais, né? Várias coisas, vários aspectos têm que ser envolvidos aí. E geralmente, esses comitês de ética de pesquisa, né? São muitos no Brasil, então tem que ser submetido antes, né? Não depois, né? Faz a pesquisa, depois submete, não antes, porque tem que ser apontado antes os problemas para ser corrigido, né? Até eles têm categorias, algumas são mais delicadas, pesquisa genética, por exemplo, você vai mudar DNA, isso é muito mais delicado e tal, ou com grupos vulneráveis, indígenas e tal. Mas então leva a esses aspectos, ó. Lembra a gente falou de dignidade, né? Respeitar a dignidade, a autonomia, ponderar riscos e benefícios, evitar danos previsíveis. O pesquisador tem que prever os danos e dizer quais as medidas, qual suporte ele vai dar para o participante e tal, né? Não ser fútil, né? Assim, aquele método que está sendo usado realmente pode dar alguma resposta, senão não vale a pena fazer, né? Então, toda essa avaliação. Os CEPs geralmente são trabalho voluntário, né? Tem muitos, quase 1000 no Brasil, mas é um trabalho voluntário. Todos os projetos são submetidos numa plataforma, né, do Ministério da Saúde. E aí, geralmente, quando é submetido, submete o projeto, o protocolo da pesquisa, orçamento, cronograma, o termo, né, o termo que você vai apresentar para o paciente, se está adequado, se realmente você está informando tudo, né, o comitê avalia isso, é uma das coisas mais importantes, né, ver a adequação desse termo, né. A maioria das vezes o pesquisador não faz muito direito isso, então o comitê ajuda, né. Então, algumas garantias que são dadas ali de esclarecimento, ele pode retirar o consentimento a qualquer momento, sem ter prejuízo. A questão do sigilo, né, não pode ser quebrado, né, os dados do participante.
também pode ir atrás, ter direito a ir atrás de uma indenização se houver algum dano, né? E na área de espiritualidade, né, são muitos campos, né? Se a gente, né, fizer com forma ética, né, a gente pode pesquisar assim, muitos campos na espiritualidade, a relação com a saúde física, a relação com a saúde mental, a investigação dos correlatos fisiológicos, né, dessas experiências, a questão da terminalidade de vida, né, tem um papel muito grande também, aparece bastante das experiências espirituais no fim de vida. A relação com as PICs tem uma relação, muitas vezes pessoas que têm uma espiritualidade maior valorizam mais, querem se tratar mais com as terapias complementares. A parte histórica, né? Relação mente-cérebro, consciência, que é bem interessante. O estresse, né? Como a espiritualidade como manejo de estresse, esses mecanismos, né? Psiconeuroimunologia e a parte genética. Então, tem muitos campos, né, que se pode pesquisar, mas geralmente a gente vê isso com a forma que a gente avalia essa espiritualidade geralmente é um pouco falha, né? São poucas perguntas, né? Aqui a gente tem o Durel, por exemplo, né? Um desses instrumentos famosos. Essas primeiras aqui vêm mais a partir da religiosidade extrínseca, né? Ou organizacional. Essas outras a religiosidade intrínseca, né? Que é mais importante para ter o benefício, né? Mais importante, assim, que fornece um significado para a pessoa, geralmente é aquilo, quanto aquilo é importante para a pessoa, essas perguntas a pessoa está respondendo, né? Quanto ela é importante para a vida e tal, se aquilo, né, ela se esforça para viver a religião e tal. Aqui um outro instrumento, né, que é livre uso, né, de domínio público, que é da Organização Mundial de Saúde. Quem quiser fazer pesquisa tem vários instrumentos, já em português também. Mas existem críticas, né? Por exemplo, que existem vieses, né? A pessoa pode responder por querer agradar o pesquisador ou achar que tem que responder. Pesquisa só com questionários, existem algumas limitações, né? Mas é usado, né? São usados. Né? Por exemplo, aqui essa pesquisa que foi toda uma avaliação da neuroimagem, né? Estudos até de lesões cerebrais, mas e avaliou a correlação com a espiritualidade. Mas a avaliação de espiritualidade dele se fez com apenas uma pergunta, né? Se a pessoa se considerava como sendo uma pessoa religiosa. E a partir disso, né, ele fez correlações, viu até aqui a importância da substância cinzenta periaquedutal, né? Foi o que mais, esse sistema foi o que mais se correlacionou com a espiritualidade, que é essa região aqui na base do cérebro, né? E essa região tem muita relação com os opioides endógenos, né? Que são as endorfinas, né? Aquelas coisas que tiram a dor nessa região, e a ocitocina atua ali, né? Nessa região, que é o hormônio dos vínculos sociais. Então, chama atenção, né? Assim, a espiritualidade tem a ver com um pouco essa parte de... E a gente vê, geralmente, a pessoa tem uma atitude mais pró-social, né? Quando ela se liga a uma religião e tal, né? E aqui tem e a ocitocina tem vários efeitos também de ansiolítico, né? De formação de vínculos, né? Da mãe e filho, de pares em geral, comportamento maternal, também outros também, né? E ejeção do leite, né? Contração do útero também, ejaculação, então. Mas ela é importante para a cognição social, por exemplo, o reconhecimento do estado emocional dos outros indivíduos. Até estudos em que administra, né, a ocitocina no nariz ali, e melhora a capacidade da pessoa de reconhecer as emoções. Então, um hormônio muito interessante que aparentemente tem ligação com a... Tem que dar um balde, então, para os psicopatas. Mas sabe que o uso tem seus senões, assim, suas nuances, né? Que parece que ela aumenta a relevância, o realce das informações com conteúdo emocional. Então, depende muito também do contexto em que é usado. Por exemplo, um aluno, um autista, por exemplo, que é usado em autista, né? Então, se é usado antes de ir para a escola, ele vai para a escola e sofre bullying, e ele usou ocitocina, vai até piorar, vai reforçar aquilo.
Já se ele faz antes da terapia ou antes, né, aí é bom, né, porque reforça aquilo. Então tem essas coisas de contexto, né? Mas pode ser, eu acho que pode ser em psicopata. Né? Não sei, nunca vi um estudo, vou procurar. Mas a gente vê aqui... É interessante, né? Quem sabe é uma parte química que pode dar uma curazinha para um psicopata. Os hormônios dependem muito do contexto, né? Muito falado isso. Por exemplo, a pessoa usou testosterona, né? Ela não vai sair também agredindo todo mundo por causa disso. Depende, mas pode, em certas situações, em certos contextos, acabar ficando mais agressiva, né? Ou daí por diante, né? Depende muito do contexto. Ou a própria melatonina, vai usar melatonina, vai dormir? Não, mas se ela está na hora de dormir e tal, pode ajudar. O hormônio depende muito do contexto, né? Certo. Ela condiciona o comportamento. Mas aqui o PAG, que é o Peracetyl Gray, que é o substância cinzenta periaquedutal, aqui os opioides, né, onde são produzidos os opioides, e a gente vê a ocitocina agindo ali. Então, o contexto social, a gente está com uma dor e vem, recebe um abraço, alguém acolhendo e tal, consolando, isso vai ter um efeito até analgésico, vai aumenta a ocitocina e vai aumentar os opioides endógenos, que são substâncias que tiram a dor. Né? E a gente vê também a relação da ocitocina com a espiritualidade. Então, quem tem mais produção de ocitocina endógena, né, tem mais, se diz mais espiritualizada, né? Aqui uma correlação significativa com a espiritualidade intrínseca, né? Não tanto com frequência à igreja, essas coisas. Aqui um programa de meditação baseado em compaixão levou a aumento da ocitocina depois, né, de realizar esse programa. Aqui a administração, né, de ocitocina nasal levou a um aumento da espiritualidade. Né? Então tem coisa aí. Eu gostaria, eu ainda não pesquisei, mas o que eu quero, os meus planos de pesquisar em breve, talvez até com alguma colaboração com algum grupo de fora, se a gente conseguir alguma verba aí, seria estudar essa parte. Não, então faz uma promessa para nós. Se você começar essa pesquisa, a gente chama você o ano que vem, qualquer mês que você achar melhor. Tá bom. É interessante, bem interessante. Tá. Aí acho que é o último slide esse aqui. Só lembrando que os cuidados com a saúde espiritual são complexos, subjetivos, mas são centrais para a noção da prática holística, né? Que é essa prática mais integral, global, necessária. A espiritualidade é uma janela terapêutica de um universo que aguarda intensidade de olhares, afagos de mãos estendidas, respeito acontecido na dignidade que se reconhece. Né? Muitos profissionais da saúde já possuem muitas das capacidades necessárias para a iniciativa de lidar com questões espirituais, o que falta é confiança e educação. Então é um caminho aí, né, para a gente percorrer aí. Muito bom. Duas já foram, a Denilce e a Renata, já avisaram que tinham que sair antes. Ficamos nós. E a gente sempre faz foi sugestão do Murilo. A gente faz sempre assim, o que ficou para nós, né? O que mais de mais relevante ficou para cada um, né? Então, aí eu vou passar para a Ana Paula e para o Murilo ver o que né, de mais relevante, assim, ficou. Ana? Bom, olha, para mim o que ficou mais relevante é que o tempo todo que o Dr. Marco foi falando, como professor eu for relacionando com a minha área, né, educacional. E como que é importante esse primeiro olhar do indivíduo, né, no caso eu que trabalho com criança, como um todo, né? Porque na aprendizagem também é isso, ele só vai aprender e desenvolver se a gente tiver esse olhar do todo dele, né? Físico, espiritual, psicológico, social. Então, eu achei assim que é muito interessante como todos esses olhares, né, que está vindo
ao longo de tanto tempo dentro da área da medicina, da saúde, também ele perpassa outros profissionais, né? E na educação não é diferente, que a gente precisa ter esse olhar. E eu gostei muito do entendimento que eu tive de espiritualidade dentro do processo do tratamento da saúde, pelo menos foi o que eu entendi, que é esse olhar de cuidar, né? De ter sensibilidade, não especificamente com a espiritualidade do indivíduo, né? Com a religião em si, mas com esse olhar deles, o olhar com cuidado, quem é essa pessoa que chega até a gente, né? Quem é esse paciente, quem é esse aluno. E aqui eu vou pegar para mim, vou ter essa audácia, doutor Marco, porque eu gostei muito ali dos quesitos de um cientista e eu acho que é os quesitos de um professor também, para ser um bom professor, né? Tem que ter paixão, orientação, determinação e esforço. Gostei muito, foi assim muito bacana. Muito obrigada. Então, obrigado. Ótimo, que bom que você aproveitou alguma coisa. Murilo. A minha percepção é daquela construção de diálogo entre a ciência e a espiritualidade, né? Então, você poder trazer esse diálogo dentro de uma percepção junguiana, que é a questão da dialética como proposta de melhora para o indivíduo, ampliando a consciência, né? E aí permitindo a autonomia, porque aí ele pode escolher. Então, quando você traz esse diálogo, a gente pode olhar aquele afastamento das duas se afastando lá no passado, a ciência, né, e a própria forma como se constitui o processo científico, né? Então, a gente vê o afastamento porque eu quero me afastar de você. Então, elas brigam lá atrás, né? E agora tem um ponto, como você falou, o processo é longo, né? Mas elas estão caminhando para se aproximar no sentido de que é um amor incondicional. A humanidade que tem que existir tanto na questão espiritual, né, quanto na questão científica. Nós temos que humanizar isto tudo, né? E num determinado momento a gente fica como uma criança, como a Edna nos disse. Então, aquilo que estava na sombra, na religiosidade, num determinado momento, vem a sombra da parte científica, que é o ego, o egocentrismo, né? Eu tenho poder. E aí eu não posso mais ser questionado. Mas a alegria que você nos dá quando você traz, que é justamente quando aquele paradigma não dá mais conta. E aí ali, naquele momento de crise, acontece o crescimento. Então, você trouxe uma alegria. Ou seja, nós precisamos de mais crises científicas para que a gente possa quebrar paradigmas e avançar nesse processo evolutivo, né? Então, essa é a sensação que ficou para mim. E aí vinha Jesus, né? O escândalo ainda é necessário. Então, nós colhemos cientificamente muito daquilo que foi praticado por aqueles cientistas que acreditavam, ainda de uma forma desumana, praticar aquela ciência. Mas nós colhemos, isso está catalogado, isso está, como que eu vou te falar, pelo sacrifício de muitos, o benefício chega até nós hoje na ciência. Mas a gente teria que tomar consciência dessa sombra também que houve, assim como houve o período negro, acho que na questão religiosa, que é as guerras santas e tudo mais, houve também uma guerra no sentido de adquirir mais potência, mais poder também, né? E aí entra muito Jung no final. Então, mexeu muito comigo a questão do escândalo. Muitos cientistas, muitos escândalos, mas eu não posso deixar de ver
que nessa sombra tem uma realidade, tem benefícios, e nós estamos, depois, pós Segunda Guerra Mundial, usando toda essa tecnologia e avançando a partir daqueles experimentos dantescos, né? Desumanos. Mas eles chegam até nós até hoje, né? E aí agora vem cientistas, né? E eu estou percebendo isso, que você traz uma perspectiva de trazer elas para dialogar novamente. Então, me arrepia no sentido de achar que você é um missionário que nasceu, né, com uma proposta de trazer um diálogo entre elas, a espiritualidade e a ciência, né? Então, isso é que fica para mim, que você tem esse desejo, eu não sei qual é a sua dor, que te alimenta, a fomentar, a professar o que você professa, né? É profissão, mas eu professo algo dentro de mim. Então, a mesma crise que está na ciência talvez exista dentro de nós, no individual e no coletivo, como dizia Jung, né? Então, assim... E a forma, né? Às vezes não é parar de pesquisar a sífilis, tudo que está por aí, mas é a forma de se fazer isso, né? Então, essas duas, o escândalo e a forma, mas principalmente que é possível. E me alegra o coração ver a sua iniciativa dentro do nosso contexto atual, de pouco investimento. E a magnitude do que você pensa e imagina como um sonho. E aí eu bato palma. Obrigado, Maria. Muito legal. Fala, Marco. Eu acho que a gente tem... às vezes eu gosto de escrever, né? Quando a gente está... Até nos comportamentos, né? Você vê que às vezes fica aqueles comportamentos assim, meio ruim, meio fazendo coisa que você não gostaria de estar fazendo. A gente pensa, está faltando um propósito. Aí eu gosto de escrever nessas horas, né? E aí a gente vai ver, aí aparece isso. Para mim, acho que é meio propósito mesmo. Muitas dessas coisas que eu falei aí, e um pouco isso você falou, da forma, né? É importante. Aí não sei, aí em termos espirituais, né? Não sei se eu não estava numa daquelas experiências lá antiéticas do passado, entendeu? E hoje eu tenho que fazer a coisa direito, né? Porque já não é, né? Sei que não é assim que se faz. Então, também é importante ensinar para os jovens, né? Mas para os jovens, né? A importância disso, né? E fazer, né? Com ética, né? Tá bom. Mas muito legal a sua fala. Me levou a refletir também. Obrigado. Eu achei assim uma coisa que eu não sabia, tá, Marco? Você trouxe lá no iniciozinho a medicina como arte. Para mim foi uma novidade. Eu nunca ouvi isso, sabe? Achei interessante, né? Como ciência eu conheço, todo mundo conhece, mas como arte não, né? Não sei se foi a sua forma de colocar ou então eu não captei, nunca captei isso, né? Achei muito assim, o que mais assim me chamou atenção como novidade para mim foi isso, né? E eu quero assim dizer que os seus alunos lá vão assim são privilegiados, né? Porque você trouxe para nós tão didaticamente, né? Que é uma área de pesquisa, né? Eu já disse em várias reuniões da AME lá, essa parte de pesquisa não é comigo, né? Talvez em outra encarnação, quando eu estiver mais nova, né? Porque eu fui para a psicologia já bem idosinha, né? Então, não é comigo. Mas você trouxe assim tão didaticamente, sabe? Eu entendi perfeitamente cada coisa que você estava explicando, sabe? Eu fui caminhando junto com você, sabe? Beleza. Fui caminhando. Porque você agora está nessa atividade de professor, né? E para mim assim foi perfeito. Se os alunos que estão lá eles tiverem esse interesse que nós tivemos aqui em te ouvir, né? Eles vão captar perfeitamente, porque estava muito claro a forma como você trouxe, sabe? Parabéns, Marco, parabéns para você. E eu coloquei lá, né, como pesquisador, como missão,
As coisas vêm para mim, eu escrevo geralmente um dia antes, na quinta-feira eu já deixo prontinho para sexta-feira eu startar, né, colocar no grupo. Então, assim, veio para mim como missão mesmo, é assim que eu percebo, tá? Não sei lá se foi lá atrás ou não foi, né? Não importa não, sabe? A questão da ética foi bastante interessante, né? A questão da ética. Trazer aí esses casos também, que o Murilo bem coloca como escândalo, né? E como tudo, né, tem dois lados, apesar de ter sido uma coisa tão dantesca, né, conforme a fala do Murilo, mas não deixou também de trazer algum benefício. É a questão da forma, não precisa mais ser dessa forma, né? E aqueles cientistas, eles... Talvez, será que era por insensibilidade? Ou será que naquele tempo era a forma que eles encontraram, né, para poder trazer algum benefício para a ciência, através da ciência? Não sei, né? Não dá para a gente responder isso, né? Será que foi por insensibilidade, por desumanidade, né? A gente já vai partir um pouco para o julgamento daqueles casos. Foram muito fortes, né? Foram. Hoje a gente tem um olhar assim, né? Acho que bem mais humanizado. Quem sabe lá no século passado lá não fosse tão forte, não fosse tão chocante. A gente está num outro contexto agora, né? Não sei, né? Talvez a gente está um pouquinho melhor, né? Vendo o ser Tem que humano evoluir, né? diferente, né? Porque assim, até guerra hoje chama muita atenção nossa, mas já foi uma coisa tão rotineira em séculos passados na humanidade, né? Então, não sei. Mas, assim, muito obrigada mesmo, tá? Muito obrigada. Foi Agradeço. muito, assim, uma contribuição valiosa, tá? A sua presença aqui com toda essa preparação. Eu espero que os Beleza, seus alunos ainda tenham esses slides aí que eles vão aproveitar bastante, e acredito. beleza, gente. Então tá bom, já estamos no adiantado da hora aí, Já né? estamos no adiantado da hora. Você quer fazer a prece de encerramento ou a gente pede para o Murilo fazer? Vou deixar o Murilo, então. Você pode fazer, Murilo? Que a Ana Paula já fez o início. Tá, ok. Obrigada. Eu separei um pedacinho de Mateus, né? Que fala justamente isso, quando Jesus fala dos pequeninos, né? E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço um nó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Jesus sempre nos ensinando o médico das almas, pedindo sempre e agradecendo e pedindo. Ainda necessitamos desse processo. Joana de Ângeles, os espíritos que vêm trabalhando junto à ABRAP, o nosso agradecimento ao Dr. Marco, muita paz a todos nós. Muita paz naquele momento em que estivermos trabalhando, porque ele organiza o caráter humano, ele amplia a nossa consciência e nos permite organizar a nossa psique, encontrando o equilíbrio, a espiritualidade e a ciência no nosso caminhar. Graças te damos, Jesus, Joana de Ângeles, os espíritos amigos. Muito obrigado. E em teu nome, damos por encerrado esse trabalho. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou dar boa noite a todos, que eu vou parar aqui a gravação.